Sejam bem-vindos ao resumo da lição da Escola Sabatina, Desculpas para Evitar a Missão. Jesus ordenou-nos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No ano 722, a Síria, da qual Nínive era uma das capitais, havia atacado brutalmente e conquistado Israel através de seu rei Senaquerib. Nínive era uma cidade sanguinária, cheia de fraudes, roubos e fazendo as piores torturas das suas vítimas. E uma das primeiras desculpas que nós temos muitas vezes na missão é o medo. Medo a quê? Jonas ouviu a voz do Senhor dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus. Nínive, um lugar onde gerava muitas batalhas e as suas vítimas rasgavam mãos, lábios, decepava a cabeça do guerreiro vencido, empilhava na entrada da cidade, moças, rapazes eram queimados no fogo, mutilação de órgãos genitais, do nariz, da orelha. Eles arrancavam a pele viva e deixavam as vítimas ao sol e os animais lambendo e comendo carne viva. Faziam tapete de homem vivo, decapitação, exibição ostentativa das cabeças dos adversários. Nínive era um lugar muito difícil. E sim, para o profeta, com medo do preconceito da salvação de Nínive. Nínive era o último lugar da terra que um israelita gostaria de pregar. Ou seja, Jonas jamais ele apreciaria a salvação de uma nação tão pagana e cruel como Nínive. As ideias falsas. Enquanto Jonas ia para a direção oposta do chamado de Deus, a Tarsis, se levantou uma grande tempestade no mar. E ele reagiu dizendo: Tomai-me, lançai-me no mar e o mar se aquietará. O ser humano sempre busca saídas aos seus erros. Busca saída em meio quando fuge de Deus. Mas não há lugar distante que a gente possa escapar da influência de Deus. Isso, não importa onde estejamos, podemos contar com a sua bênção, sua presença, seu cuidado. É um grande erro entender que o desejo de Deus para nós é que somente nos concentremos em nossa própria salvação. Nós precisamos ser canais de bênçãos. Enquanto a gente vive a missão, salvando a outros, se salva a si mesmo. Outro erro é acreditar que a missão acontece simplesmente e depende de nós. Boa influência, boa eloquência, bom nome, nada disso. Nós somos cooperadores com Deus para a sua obra de salvar. Jonas, no momento mais inconveniente, orou ao Senhor. Na hora que era mais difícil de orar, Jonas orou dentro do ventre do peixe. Interessante que Deus, quando falou para Jonas, Jonas recusou. Mas quando Deus falou para o peixe, vomitou a Jonas na terra. Ou seja, que o peixe foi mais obediente que o próprio profeta do Senhor. A ordem foi a mesma: levantar-se a Nínive e ir a pregar novamente. Jonas obedeceu com relutância. Ele desejava, almejava no seu coração que os ninivitas fossem destruídos. Mas há uma profecia condicional na Bíblia, que há um mandato de destruição, porém com a condição que, se arrependem, Deus reverteria o laudo. O grande milagre não foi Jonas ser engolido e vomitado pelo peixe saindo vivo. O grande milagre foi a conversão de Nínive, uma cidade muito grande, muito pagã. Conflitos desconfortáveis. Jonas 4 nos menciona que ele ficou extremadamente irado. Ele estava descontente porque Deus se arrependeu do mal dos ninivitas. Os perdoou e sua reputação como profeta cairia por terra porque ele tinha pregado destruição, mas os ninivitas encontraram salvação. O Deus missionário tinha um profeta sem coração missionário. O Deus bondoso tinha um missionário que não tinha bondade alguma no seu coração. Deus está disposto a abençoar todas as famílias da terra. O maior medo não foi de Jonas enfrentar a violência dos ninivitas e passar talvez em uma execução de morte, mas o maior medo foi que os ninivitas fossem perdoados. Muitas vezes a gente se cuida dos maus, mas devemos cuidar dos bons porque podem ser maus. Jonas, ele se sentou ao oriente e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela à sombra até ver o que acontecia na cidade. Jonas deveria estar festejando a salvação dos ninivitas, porém, ele estava inconformado. Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, viu um verme, o qual feriu uma planta e esta se secou, pelo que pediu para si a morte. Jonas estava mais preocupado. Jonas amava as plantas
mais do que pessoas que refletem a glória de Deus. Infelizmente, no tempo que nós vivemos, damos atenção a coisas secundárias, coisas que não fazem parte da imagem e semelhança de Deus. Nos preocupamos, doamos tempo, recursos, mas para a verdadeira missão nós fugimos de fazê-la. Deus respondeu para Jonas dizendo: não hei de ter compaixão de tão grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, aí vem um convite para mim e para você: eis-me aqui, envia-me a mim. Jonas tinha o conhecimento correto da palavra de Deus, mas a palavra somente estava na mente e não no coração. Deus está na boca de muitos, mas não no coração. Jonas não estava pronto para ter um vizinho ninivita, um vizinho pagão, um vizinho déspota no céu. Jonas, um missionário sem coração na missão. Talvez o maior milagre do evangelismo é que a cada dia nós encontramos uma conversão genuína diária entre nós. O mensageiro é tão necessitado da mensagem quanto os que são alvo dela. Concluímos então que você e eu fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, quebrando nossos preconceitos, nossos juízos, julgamento que nós possamos ter de pessoas. E devemos enxergar uma necessidade muito grande em nossos irmãos, onde eles se encontrem, que é a salvação. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos resgatados de ser Jonas modernos e nós possamos apresentar a cruz de Cristo. Um forte abraço para você e sua família.